microfone a gente falava, né? Deus abençoe os irmãos, esse culto maravilhoso, o irmão João que está aqui conosco, né, tocando esse instrumento. Já conhecemos o irmão João já há bastante tempo, né? Lá no seminário, né? Isso aí já vai alguns aninhos só, né? Não precisa dizer muito não, né? Não fala isso não, senão o pessoal vai fazer conta da idade. Uns 30 anos, nós fomos lá em Campinas, lembra? Do congresso de música que nós tivemos lá. Penedo também, é isso, Penedo, foi uma maravilha estarmos lá, né? As coisas ao vivo é assim mesmo, né? Tem sempre essa dificuldade, mas é bom quando nós servimos ao nosso Deus e assim, adorando a Deus, nós nos sentimos bem, porque Deus também se sente bem. É uma questão de troca. Eu sirvo a Deus maravilhoso, esse Deus grandioso. E essa noite, eu gostaria de continuar a mensagem da manhã. Quem esteve de manhã, né? Obrigado, irmão. Quem esteve de manhã, nós falamos sobre. Quem lembra o título? Emanuel. Eu dei bastante ênfase, né? Mas quem estava de manhã deve lembrar. Eu falei sobre o eterno Manuel. E dando continuidade, hoje, agora, nós vamos falar Jesus, o Verbo eterno, o Emanuel. Vamos continuar a meditação da manhã. Quem estava de manhã sabe, aprendeu. Quem não estava, aprende agora. Quem assistiu pela televisão, né? Aprendeu também. A palavra Emanuel quer dizer o quê? Está em Mateus? Deus conosco. E eu falei, deixei bem claro, que essa palavra é dividida em 3 partes. Não é isso? Vamos lá, quem lembra, fala. Primeira parte. Dentro, no hebraico. Manu, nós. E Deus. Então, Deus dentro de nós. E agora, para enriquecer mais, a palavra Emanuel, letra por letra. Deixei para agora à noite. A primeira letra é o Ain. A primeira letra do hebraico aí, dessa palavra Emanuel, é Ain. Quer dizer que, traduzido é vê, sabe, conhece. A segunda letra é o Men, que quer dizer vida, água. Aliás, água, purificação. A terceira letra é o Nun. Aí sim, vida, alma, herdeiro. A quarta letra é o Vav, quer dizer o gancho, aquele que conecta, que liga, que traz segurança. A quinta letra é o Aleph, que quer dizer firme, força, líder, Deus. E a última letra, o Lamed, que quer dizer ensina, autoridade. Então você vê que a palavra Emanuel tem tudo a ver com a pessoa de Jesus, aquele que tudo vê, aquele que purifica os nossos pecados, aquele que dá vida a nós que estávamos mortos, segurança eterna, é o próprio Deus e Ele quer nos ensinar. Olha que coisa linda. Olha quão grande é esse Deus maravilhoso. E não tendo muitas palavras para expressar esse Deus muito maravilhoso, João introduz o seu evangelho falando sobre Jesus Cristo. Você lembra lá que quando ele começa o livro do evangelho, né, ele coloca lá dizendo que o verbo se fez carne, ou seja, Jesus em nós, aqui conosco, o Emanuel eterno.
E depois daquela introdução apresentando Jesus, lá no capítulo 2, versículo 11, João capítulo 2, versículo 11, nós vamos encontrar Jesus numa festa, a chamada Bodas de Caná. Você lembra da história? Maria, Jesus, convidados, foram para aquela festa. E naquela festa acontece uma coisa terrível. Você lembra do que aconteceu? Quem sabe a história? Acabou o vinho. Isso para aquele povo era sinal de que a coisa não estava boa para aquele casamento. É uma vergonha. Imagine você proporcionar uma festa e no meio da festa acaba a bebida, acaba os refrigerantes, acaba a água, acaba o salgado, acaba tudo. Como é que você vai se sentir? Eu sei que a gente não vai na festa para alimentar ninguém, nem tampouco para encher barriga, né? Mas, olha a vergonha. Você fez uma festa de casamento, convidou as pessoas foram, e lá naquela festa, eu já fui uma festa assim. O horário da festa, meio-dia. O que você pensa que vai ter na festa meio-dia? Vai ter o almoço. É óbvio. Teve almoço? Você comeu alguma coisa? Esquisito, né? Não teve nada. Teve uns negocinhos lá e tal, mas mais nada. Eu sei que a gente não vai para a festa para comer, encher barriga, eu sei, mas faz parte do pacote. E aí naquela festa faltou o vinho. Misericórdia, acabou o vinho. Que situação. E uma palavra me chama a atenção justamente neste versículo que eu recitei de João, capítulo 2, versículo 11. Quando depois que ele faz o milagre de transformar a água em vinho, diz João que este sinal miraculoso, ali em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. O primeiro que Jesus realizou. E então segue o Evangelho. Se você tiver um bom tempo aí para estudar, e eu aconselho que assim faça, você vai ver então a narrativa de João no Evangelho, outros muitos milagres que Jesus faz. Não só em Mateus, mas como também em Marcos e Lucas. Mas eu quero me deter em João. E quando chega lá no final do livro de João, e aí eu vou ler com você, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, em João capítulo 21, versículo 1 a 19, o último episódio que João narra. João 21, 1 a 19. Olha o que está dito aí. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Depois disso o quê? Jesus ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, ele apareceu algumas vezes aos seus discípulos. E nessa última aqui diz o seguinte: Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E os outros, nós também vamos com você, disseram eles. Eles foram e entraram no barco naquela noite, não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não responderam. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, no caso João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Jesus lhe disse: traga alguns peixes que acabaram de pescar.
Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ele estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. É verdade, lhe digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa, o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que os seus discípulos, a quem Jesus amava, o seguia. Este era o que estivera reclinado sobre o peito de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando João lá pergunta a Jesus na ceia antes da crucificação. Quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Quanto a você, siga-me. Foi isso que se espalhou dentre os irmãos do rumor de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que isso importa a você. Este discípulo que dá testemunho dessas coisas e que a escreveu. Sabemos que o testemunho é verdadeiro. Até aí, então, versículo 24. Bom, nesse texto, você percebeu mais um milagre aqui, não perceberam? Qual foi o último milagre que Jesus realizou nesse texto? E depois disso, Jesus vai para o céu, né? Qual foi o último milagre? O primeiro, ele transformou a água em vinho. E o último, qual foi? Eu vou fingir que não ouvi. As minhas perguntas, de vez em quando, ela tem não está bem direto assim, não é bem aquilo que você está vendo. Existe uma coisa interessante na nossa realidade. Nossa realidade é que nós vemos só o que está à frente da situação e não o que está por trás da situação. Não sei se vocês entenderam o que eu falei. O que está à frente é notório, mas o que está atrás é mais importante. Não sei se vocês perceberam isso. Repita a pergunta. Qual foi o último milagre que Jesus fez aí nesse texto? Vou responder para vocês. A pesca foi penúltimo. A conversão de Pedro. A transformação da vida de Pedro. Jesus inicia seu ministério transformando a água em vinho. Você já fez isso? Você consegue transformar água em vinho? Diz os entendidos aí, isso é com eles lá, pessoal da química, da física, que você pegar água, que tem os elementos H2O, você sabe o que é isso? Quem estudou química sabe o que é esse negócio, né? São moléculas de oxigênio e de hidrogênio com oxigênio, junta tudo e forma água. Muito bem. Isso já é complicado para a gente fazer, mas tudo bem. Agora pega essas duas moléculas, destrói elas e transforma elas em vinho.
Para que isso aconteça, você tem que ter outras moléculas ali também. Não é só H2O, não, tem mais coisas. Você tem que fazer um reagrupamento ali molecular monstruoso. E isso se gasta energia, muita energia. Isso quem entende, que sabe que faz, que pode fazer dessa forma. E Jesus transforma quantas tigelas de água ali, quantas baldes, né? Vamos botar baldes, né? Quantos baldes Jesus usa ali para transformar em água, em vinho? Haviam ali quantas talhas? Quem sabe a história? Com certeza não era uma. Hã? 6? 6 talhas? 7? 10? Leia no texto. Com certeza não foi uma. E eram talhas grandes, aonde dali se cabia muitos litros de água, porque eram usados para purificação. Muito bem. Ele pegou todas elas, aqueles muito de litros, e fez naturalmente algo que para mim e você é impossível: transformar aquilo, água, em vinho. E Pedro, você, eu, nós conseguimos nos transformar? É possível eu me transformar numa nova criatura? Eu consigo fazer isso? Eu consigo, pelas minhas obras, fazer com que a minha vida se transforme de forma que eu seja agradável a Deus? É possível? Não. Você tem que ser transformado por, como o irmão Marcos, nascer de novo. Não tem como. São 2 milagres. Jesus inicia o seu ministério com uma transformação de um elemento natural em outro, impossível para nós, mas para ele não. E da mesma forma, ele termina o seu ministério transformando a vida de Pedro, que é impossível para o ser humano transformar-se em nova criatura. Quem faz isso? Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, é necessário 3 coisas. E aí sim você precisa pensar comigo que são 3 coisas importantes que nós precisamos atentar. A primeira, para que haja realmente uma transformação, nós precisamos permitir a presença dele em nossa vida. Onde estava Jesus quando transformou a água em vinho? No casamento. Diz o texto, depois você lê lá com o capítulo 2, que ele, assim como seus discípulos e sua mãe, foram o quê? Convidados para estar naquela festa. Se Jesus não estivesse naquela festa, como seria aquilo? Imagine você. Você está dando a festa. Acabou a bebida. Acabou a comida. E agora? O vexame está instalado. Você não se organizou, você não se preparou. É impossível ter uma solução naquela hora. E agora? Como é que vamos fazer? Jesus não estava na festa. E aí? Vai passar frio. Vai passar vergonha. Não tem jeito. É impossível. Mas Jesus transforma a água em vinho. Você lê lá que ele, porque ele estava na festa, porque havia sido convidado. Para que Jesus transforme as nossas vidas, o homem precisa convidar Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, você deve conhecer o texto, diz lá que Jesus está à porta batendo. Se alguém, diz ele, ouvir a sua voz e fizer o quê? Abrir a porta do seu coração, que diz Jesus, ele entra. E ao entrar, ele vai ser, vai transformar, vai limpar a casa, vai organizar, vai tirar os entulhos, as dificuldades, os problemas, os pecados que nos contamina, e então depois a casa fica limpinha, bonita e cheirosinha. Transformar.
mas só pode ser feito se Jesus for convidado a entrar. Às vezes nós não permitimos a ação de Cristo em nossas vidas, porque nós aqui achamos que podemos fazer a transformação. Ninguém transforma ninguém. Aliás, tem um ditado aí que você já deve ter ouvido, né? Ninguém transforma ninguém. Só o quê? Só piora. Aí fazer um parênteses aqui, né? Às vezes o marido quer mudar a esposa, ou a esposa quer mudar o marido. Esquece, você não muda. Você só vai piorar a situação. Você vai piorar a situação. Ninguém transforma ninguém. Ninguém muda ninguém. Nem a si próprio. Mas para que possa haver transformação, Cristo tem que estar dentro das nossas vidas. Permitir que ele possa entrar para agir. Segunda coisa, para que haja uma transformação, o homem precisa dar ouvidos ao que ele tem para falar. Não é o que você quer falar, mas o que ele tem para falar. Quando acaba o vinho, o que diz a Maria, mãe de Jesus? Acabou o vinho. Aí Jesus fala o que para ela? E eu com isso, mulher, o que eu tenho a ver contigo? Não é assim que ele responde? Mas Maria depois dá um conselho. E esse conselho é o mais importante. Ela diz o que para aquelas pessoas que estavam ao redor? Façam tudo que ele mandar. A transformação só é possível quando nós paramos para ouvir o que ele tem para nós. A transformação só é possível quando ele diz, tem que ser assim. Só pode ser feito assim. Não tem jeito. Senão não funciona. Se você olhar para Pedro lá, quando Cristo estava transformando a vida de Pedro, ele diz assim, apacenta as minhas ovelhas. Cristo estava trabalhando em Pedro ali, estava transformando Pedro, mas Cristo estava dando algumas orientações a Pedro. Em todo o ministério de Cristo, junto com Pedro, você vai ver isso acontecer. Eu gosto daquele exemplo maravilhoso, quando Pedro vai acordar Jesus, no meio da tempestade, ele diz, acorda, homem, está morrendo aqui. O negócio está feio. E a transformação é tão perfeita, porque Cristo faz as coisas de forma perfeita, que depois, lá na frente, quando o barco de Pedro está naufragando, ou seja, estava preso, que no outro dia seria morto, ele estava fazendo o que quando o anjo chega para ele? Dormindo. Mesma coisa que Jesus. Você vai ser morto. Dá licença que eu quero dormir, eu estou cansado. Amanhã vão te matar. Eu falei, não tem problema, vou para o céu, vou dormir. Aproveitar meu último sono. Você não está nervoso, não? Eu falei assim, para quê? Eu vou para o céu. Por que eu vou ficar nervoso? Estou nas mãos de Deus. Olha a transformação. Cristo havia dito lá atrás, vamos para o outro lado. Ora, Deus está dizendo, vamos para o outro lado. Você e eu podemos dizer isso, né? Vamos atravessar ali a poça? Vamos pegar ali um barco, ou de carro, ou de ônibus e tal. Mas você tem certeza que vai chegar lá do outro lado? Eu não tenho nem certeza se eu vou chegar em casa hoje. Estou nas mãos de Deus. Não é verdade? Mas quando ele diz, vamos para o outro lado, é porque realmente eles iriam chegar lá do outro lado. É Deus que está falando. Não é um homem. É sim Deus. E veja, no meio da tempestade vem Pedro desesperado. Estamos quase morrendo aí, está dormindo? Faz alguma coisa. A vida de Pedro foi transformada de tal forma que lá na frente, quem dorme era Pedro. Quem estava dormindo era Pedro. Transformado. Mas por quê? Porque ele, Pedro, ouviu o que Cristo tinha para dizer. Quem trabalha fazendo faxina, sabe como é que funciona o negócio, né? Ou quem já contratou alguém para auxiliar nessas coisas, né? Geralmente você que contrata diz, eu preciso que limpe este quarto. Tire a poeira, passe um pano, né? Não é assim que funciona? É. E
você que é inteligente, que trabalha nisso, vai fazer o quê? Vai ouvir o que está sendo dito e vai fazer a limpeza. E vai fazer a limpeza de forma que possa agradar quem está pedindo. Não é assim que funciona? Pelo menos a intenção é essa. Mas esse processo aqui tem que ser como? Ouvir. Senão não dá. A pessoa pode querer fazer até melhor do que antes. Mas se ela não fizer exatamente aquilo que quem está contratando quer, não adianta de nada. Adianta? Não foi isso que eu pedi. Não foi isso que eu solicitei. Não foi isso, para isso que eu te paguei. Você pode fazer de tudo. Mas se não for aquilo que dito foi, não funciona. Com Cristo a mesma coisa. Terceiro e último passo. Para que haja uma transformação nas nossas vidas, além de convidar Jesus a estar conosco, além de ouvir o que ele tem para dizer, é permitir que a transformação seja completa. Não meia boca, mas completa, total, perfeita. Quando a água é transformada em vinho, aquele líquido novo é levado lá ao responsável da festa. Aí o responsável da festa pega e prova. Quem sabe a história? O que ele diz? Deu o melhor no final? Normalmente se dá o melhor no início. E no decorrer da história, já o pessoal já meio para lá para cá, né? Nem percebe a diferença com o vinho ruim que vem ser entregue depois. Mas vocês fizeram o contrário, vocês deram o melhor no final. Mas por que o melhor? Por que o melhor? Por que o melhor? Porque o milagre foi pleno e perfeito. Não foi meia boca. Não foi uma coisa, quem sabe, talvez. Não, foi uma coisa perfeita. Foi total. E veja que Jesus Cristo, quando transforma Pedro, a transformação também foi perfeita, completa. Veja lá, voltando ao João, que nós lemos, capítulo 21, versículos 18 e 19, Jesus disse: digo a verdade, quando você era jovem, você se vestia como queria e ia para onde você queria, mas quando você ficar velho, você vai estender a sua mão para outras pessoas que vão te vestir e te levar para onde você não deseja ir. Parece que essa frase não tem muita assim, lógico, né? A pessoa com a idade, né? Vai tendo dificuldades, aí os filhos vão ter que ir ajudando e tal, né? Isso é natural, tudo bem, a gente entende isso. Mas está falando com quem, Jesus? Pedro. Pedro era um homem tranquilo. Pedro era um homem pacífico. O que você acha? Nem um pouco. O camarada era muito quente. Quando vão prender Jesus lá no Getsêmani, Pedro faz o quê? Pega a espada, eu vou cortar a orelha do soldado. O camarada era meio estouradinho, já pensou um Pedro na tua vida? Não. Camarada que pavio curto, como o pessoal fala. Um camarada esquentado. Pisou no pé, ele vai dar logo uns tapas para ver se resolve o problema. Agora, quando Jesus está dizendo para ele, esse Pedro, a transformação dele foi tão grande que diz o seguinte, repito, Pedro, você se veste sozinho, você vai para onde você quer hoje, mas vai chegar o dia, vão fazer isso contigo. E você não vai reclamar. Você vai ficar quieto e vai fazer. Porque a tua personalidade, o você, Pedro, foi totalmente transformado. E você vê o outro Pedro mesmo. Você vê outro Pedro. Até aqui você tem um Pedro. Afoito, dinâmico, esquentado. E daqui para frente, lá no livro de Atos, você pode ler o livro de Atos, a carta de próprio Pedro,
Você vai ver outra pessoa, parece que é outro homem. Parece não, é outro homem. Porque quando Cristo age na nossa vida, ele faz um milagre. Nós já cantamos aqui, um milagre, Senhor. Por que ele faz um milagre? Porque ele faz de você uma nova criatura. As coisas velhas, o quê? Já passaram. Eis que tudo, não alguma coisa, eis que tudo fez novo. A transformação perfeita. O milagre perfeito. E depois disso, Jesus volta ao céu. Jesus volta ao céu e os anjos chegam para aqueles que estavam ali olhando. Você já lê isso em Atos, né? Na sequência. E aí o anjo diz para eles, no português de hoje, aí vocês aí, o que vocês estão olhando aí para cima? Né? Pega a visão. Do jeito que ele foi, ele vai voltar. Entendeu? E um dia, quando ele voltar, vai voltar para buscar os seus. Um dia ele vai voltar para pegar a sua igreja. Para todo mundo ali agora, todos os seus, ficarem juntos. O pessoal fala aí, estamos juntos. Para toda a eternidade. Mas para que isso aconteça com essas pessoas, é necessário crer que ele está vivo. Ele vive. E vai voltar. Porque a obra que ele começou, ele vai terminar. O milagre que ele deu início na nossa vida, ele fez o que fez e termina quando ele nos levar para o céu. E quando chegar no céu, não vai ter mais dor, né? Não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dificuldades, não vai ter mais cansaço, não vai ter mais nada que faça com que você derrame uma lágrima sequer. Que coisa maravilhosa. Mas por que isso? Porque ele pode fazer. E ele quer fazer o milagre perfeito em nossas vidas. Recordando, ele é o Emanuel. Ele olha para a gente, ele nos vê, ele quer nos purificar de todo pecado, ele quer nos dar vida e plena vida como herdeiros do céu. Ele está nos dando e vai nos garantir segurança para toda a eternidade. Como nós lemos hoje no Salmo 23. Ainda que eu andasse, o Senhor está comigo, porque Ele é Deus. Jesus é Deus. E Ele está nos ensinando este caminho para que cheguemos lá. O eterno Emmanuel, o Deus conosco. Ele está em mim, está em você. Se não estiver, convide-o para entrar. Amém, gente? Vamos orar? E logo depois estaremos cantando mais um cântico. Porque ele vive, não é esse? A252 do HCC. 252. Vamos ficar de pé e vamos orar? E logo depois vamos estar cantando esse hino. Vamos orar, pedir a Deus, pedir o pastor Marco Vinícius, que vem aqui à frente, pastor, nos eleve a Deus na palavra de oração, agradecendo a Deus pela vida e